Olá, meu nome é Giovanni, sou mestre em Reiki e hoje nós vamos aprender o Zui nível 3B, o Zui Mestre Iniciador. Essa aula está sendo gravada, Priscila, mas o que você perguntar, o que você fizer de pergunta para mim não será visto por quem assistir a gravação. Qualquer comentário, qualquer pergunta que você fizer estará em sigilo. Então fique à vontade para comentar o que for preciso e fique à vontade para perguntar qualquer dúvida que você tiver, ok? Quanto ao som, o que pode estar acontecendo é a sua conexão estar ruim. Se acontecer de você não conseguir assistir a aula, como a aula está sendo gravada, depois você pode assistir e pegar algum ponto que você perdeu, que tiver pulado. Mas o ideal é que você consiga ficar na sala até o final, porque eu pretendo iniciar você no final da aula, se tudo correr bem, ok? O nível 3B, como eu falei, é o nível do mestre iniciador. Opa, voltando aqui que pulo. Em algumas escolas, em alguns métodos de ensino, escola não é escola física, tá? Escola é método de ensino. De Reiki não separa o Zui 3A e 3B. Geralmente isso acontece nas escolas de Reiki tradicional. Reiki voltado para o sistema oriental, para o sistema japonês. No sistema moderno, que é o sistema que eu sigo, divide em 3A e 3B, que primeiro é o nível mestre iniciador, que prepara o aluno para então em 3B ser o mestre iniciador. Primeiro é o mestre interior, que prepara o aluno para ser então em 3B mestre iniciador, formar outros reikianos. Em 3B, o reikiano recebe 2 símbolos: Daikomiô tibetano e serpente de fogo. Aí você me diz, mas tem 4 símbolos no slide, como que recebe 2? Daikomiô tibetano, também chamado de Dumo, tem 2 formas de ser traçado. Esse como um Y, este como um caracol. Então é um símbolo traçado de maneiras diferentes. E serpente de fogo, também chamado de Haku, também tem 2 maneiras diferentes de traçar. Um é esse que parece uma cobrinha e o outro que é o raio, mas é apenas um símbolo, ok? A partir do nível 3B, a partir do mestrado iniciador, a gente começa a ver o mundo com outros olhos. A gente começa a amar de maneira mais intensa e a nossa compaixão aumenta significativamente. Isso não é da noite para o dia. Eu sou iniciada hoje em 3B, amanhã eu vou amar o mundo inteiro, amanhã eu terei compaixão pelo mundo inteiro, amanhã eu vou ver o mundo de maneira cor-de-rosa. Não é assim. À medida que você vai trabalhando em Uzui, à medida que você vai aprendendo outros sistemas, se aprofundando no estudo de Reiki, à medida que você vai ensinando, que você vai praticando, intensificando o seu contato
com a energia Reiki, aumenta profundamente a sua capacidade de amar, tanto a si mesmo quanto aos outros. Para muitos, amar a si mesmo é muito mais difícil do que amar aos outros. A partir do nível 3B, paulatinamente, devagar, aos pouquinhos, a gente começa a perceber que o nosso amor próprio começa a aumentar. E a gente começa a perceber que a gente ama o outro. O outro, eu digo, tanto ser humano quanto animal, de uma maneira mais intensa e mais pura. Amando de maneira mais intensa e mais pura, automaticamente também aumenta o nosso grau de compaixão. Não compaixão no sentido de pena, mas compaixão no sentido de misericórdia, de amor, de compreensão com relação ao mundo. Nós, a partir do 3B, começamos a ficar um tanto quanto mais sensíveis às tragédias, às tristezas, aos problemas dos outros. Os problemas dos outros, as tragédias humanitárias, com o tempo, acabam nos tocando cada vez mais e mais de maneira profunda. Talvez por isso o reikiano 3B tem uma grande capacidade, eu não vou dizer poder, porque ninguém adquire poder com o reiki, mas tem uma grande capacidade, uma grande força para a cura do planeta. Quem não faz envio de reiki para a cura do planeta já através do nível 2, depois do nível B, através do mestrado, adquire uma força muito grande, uma capacidade muito grande de enviar reiki para a cura planetária. E se não faz, recomendo que comece a fazer, porque começará a enxergar diferença. Olha, você não vai ter problemas, não. Você comenta que mais sensível vai ter problemas. Não vai ter problemas, porque ao mesmo tempo que ele aumenta a sensibilidade, ele também prepara você para enfrentar essa sensibilidade. Ele não vai simplesmente fazer você se tornar mais sensível e jogar você no mundo para sofrer. A cada nível, a cada passo que a gente der, dentro de Usui, dentro de Reiki em geral, a gente vai evoluindo energeticamente. Evoluindo energeticamente, automaticamente a gente vai se tornar um ser melhor. Um ser melhor ama mais, tem mais compaixão e é mais sensível. Só que a gente evoluiu para chegar nesse patamar. A gente não deu um salto que vai sair de uma posição e ir para outra sem preparação nenhuma, sem saber, sem estar pronto para isso. A gente vai evoluindo e à medida que vai evoluindo, as transformações vão acontecendo. O que eu posso dizer a você com relação à transformação é que, olhando para trás, desde que eu comecei a estudar Reiki em 2008 e me tornei mestre em Usui em 2010, eu sou uma pessoa completamente diferente. Até a profissão já mudei e estou em fase de transição novamente. Resumindo, o que não serve para você é retirado da sua vida e coisas novas que farão bem, que contribuirão com a sua evolução, serão acrescentadas. Nada de maneira dolorosa. Nenhuma mudança que eu tive nesses 7, 8, 9 anos de prática reikiana
eu posso dizer que foi dolorosa. Nenhuma mudança foi dolorosa. Eu não mudei da noite para o dia, eu fui mudando ao longo do tempo. E uma hora eu olhei para trás e vi o quanto eu mudei. E o quanto eu sei eu ainda tenho que mudar. Eu não sou perfeita. Mestre em Reiki não é perfeito. Nós temos muito a evoluir. Mas nesses todos os anos de prática eu já melhorei muito. Eu me tornei uma pessoa mais compreensiva, mais amável, mais acessível. Minhas inseguranças diminuíram bastante. Ainda tenho que diminuir, ainda tenho que melhorar, mas hoje eu não sou de maneira nenhuma a mesma pessoa que eu era antes de começar a trabalhar com o Reiki. Repito, não sofri nada com essas mudanças que aconteceram ao longo do tempo. Tudo foi fluindo de maneira natural. Simplesmente foi saindo, foi afastando o que não me servia. E quando chegou a afastar o que não me servia, já estava me fazendo mal, então não foi perda que me machucou, que me desgastou. E o que era bom, que viria contribuir, a somar com a minha evolução, com a minha transformação de maneira positiva, foi chegando. Não tenha medo de nenhuma transformação que o Usui ou que qualquer outro sistema de Reiki venha trazer na sua vida. O que vier a acontecer, pode ter certeza que é para a sua evolução, para o seu bem e para melhorar o seu padrão de vida. A cada nível que nós trilhamos em Reiki, a cada progresso que nós fazemos dentro dos sistemas Reiki, a nossa capacidade de cura vai aumentando. A energia que nós conseguimos emitir atinge uma outra frequência, atinge uma dimensão maior de alcance. Com o Usui 3B, aumenta muito a nossa capacidade de cura. Aquilo que geralmente nós demoraríamos uns 3 meses, umas 12 semanas para curar, nós diminuímos para 1 mês e meio, nós diminuímos para 4 semanas, 5, 6 semanas. A escalada em Usui 3B é a última. A gente se forma em Usui 3B e está pronto, não tem mais nada para aprender? De maneira alguma. Usui 3B, na verdade, é um começo de uma caminhada. Há, inclusive, outros sistemas, como o Imara Reiki, que intensifica ainda mais o poder de cura, o fluir, a capacidade de emitir energia, a frequência com que a energia flui do reikiano, que já é mestre em Reiki. Então, o que eu sugiro para você? Continue estudando. Leia muito. Você já tem o 3A, você já tem o seu mestre interior despertado. Ele vai conseguir identificar o que serve e o que não serve para você. Porque dentro de Reiki não há nada errado. Há maneiras diferentes de ensinar e algumas maneiras combinam com o nosso padrão de vida, com o nosso padrão de aprendizado, outras maneiras não. Então, o seu mestre interior trabalhará nesse caminho de aprendizado, que ele vai mostrar para você o que serve e o que não serve, para que você possa lapidar, para que você possa unir informações
e passar para os seus alunos. Se você ver a primeira apostila que eu usei para dar aula, ela é totalmente diferente da apostila que eu trabalho hoje. Por quê? Eu fui somando experiências, eu fui somando conhecimento, eu fui modificando algumas informações recebidas, vi que X era mais lógico para mim do que Y e fui adaptando o meu curso, os meus cursos, de acordo com as novas experiências. Faça isso, sempre. Nunca deixe de estudar. Aprofunde-se cada vez mais e mais para que a cada dia não só a sua capacidade de curar, mas a sua capacidade de ensinar se expanda. Ainda bem que você gosta de estudar, porque quando a pessoa não gosta já é um pouquinho mais complicado. Mas se você gosta de estudar, é ótimo. E você vai ter mais facilidade para assimilar os conceitos e mais facilidade para passar os conceitos para os seus alunos. Uma coisa que eu sugiro, que não tem na apostila, não tem em lugar nenhum, é que você não ensine jamais aquilo que você não acredita, porque ficará algo falso, o seu aluno vai perceber que é artificial, que é falso e não vai fluir. Ou você não vai conseguir dar uma boa aula, um bom curso, ou você vai dar uma aula razoável, até que boa, mas o seu aluno vai perceber que tem alguma coisa ali que não está funcionando, que não está batendo. E então você não conseguirá ser uma boa mestre. De tudo que você ler, de tudo que você ouvir, de tudo que você aprender, lapida exatamente aquilo que servir para você, para a sua realidade, e passe para o seu aluno apenas e tão somente aquilo que combinar com a sua realidade, para que você possa então ser uma mestre. Eu não digo perfeita, porque perfeito ninguém é, mas uma mestre realista, uma mestre verdadeira e uma mestre que consegue êxito no ensinar. À medida que nós evoluímos, à medida que evolui a nossa capacidade de cura, também aumenta e muito a nossa responsabilidade com o mundo em geral. Aquilo a quem muito sabe, muito é cobrado. Então, à medida que você vai subindo degraus, você também começa a ser mais cobrada. Uma coisa eu adianto para você, eu não sei se está aqui no slide ou não, mas se não tiver eu falo, se tiver eu adianto. Responsabilidade perante a sociedade, perante o próximo. Você não é obrigada a iniciar ninguém só porque você é mestre. Primeiro, se você não estiver se sentindo bem, você não é obrigada a iniciar. Segundo, se você perceber que a pessoa que você está ensinando não tem uma energia boa, você não é obrigada a iniciar, só porque ela está fazendo curso com você. Já teve casos que eu devolvi dinheiro e não iniciei? Teve. Como teve um caso específico que eu já senti desde o nível 1 uma energia muito densa no aluno,
e a gente sente, não me pergunte como, porque não sei como, só sei que funciona, só sei que a gente sente, a gente percebe alguma coisa não dá legal. Eu percebi já no começo do nível 1, mas como a iniciação em Reiki faz uma transformação, melhora o padrão de vida de todo mundo, eu decidi que eu ia iniciar a pessoa no nível 1. Se a pessoa não mudasse o padrão de energia, o padrão de pensamento, então eu não iria iniciar mais. Dito e feito, eu iniciei no nível 1, a pessoa não alterou o padrão de pensamento, era um pensamento muito denso, não alterou o padrão de energia e eu me recusei a fazer o curso nível 2. Eu nem aceitei que ela contratasse comigo o nível 2. Ela ficou possessa. A pessoa só, acho que se ela estivesse na minha frente, ela me batia. Ela ficou louca da vida, apenas comprovando pela atitude dela que sim, eu estava certa em não ser responsável por aquela pessoa trabalhar com Reiki. Você vai perceber, você vai sentir. Alguma coisa vai dizer para você que a pessoa não está pronta. Siga a sua intuição e se você perceber que a pessoa não está com um padrão de energia suficiente para trabalhar com amor, não inicie. Se for o caso, devolva o dinheiro, mas tenha muito cuidado com a responsabilidade sua perante o planeta, perante o próximo. O amor transforma, transforma. Por isso eu dei uma chance para essa pessoa, mas às vezes o padrão de desequilíbrio é tão forte, é tão enraizado, que a pessoa precisa tratar isso primeiro, para depois conseguir despertar a capacidade de amar e então se tornar reikiano. Porque ser reikiano é doar amor. Se a pessoa só doa ódio, que reikiano ela vai ser? O que ela vai emitir de energia para o receptor, o paciente dela? Qual que é a minha responsabilidade? Como eu vou me sentir sabendo que em vez de doar amor, aquela pessoa doa ódio e ela foi formada por mim? Ou sabendo que a pessoa doa amor, mas ela também doa, ela também exala, ela emana uma capacidade de ódio muito grande. O ódio que ela carrega tem uma força destrutiva. Estou dando exemplo apenas, tá? Qual é a minha responsabilidade? A pessoa faz parte da minha linhagem espiritual e energética. Eu sou a responsável energeticamente por ela. Então, eu sou responsável pelo que ela faz com a energia. A energia só faz o bem? Sim, a energia só faz o bem. Só que se ela tiver uma capacidade, uma carga muito carregada durante as aplicações, durante a vivência dela com o Reiki, ela pode acabar também descarregando isso. Então, muito cuidado com quem você vai iniciar, para quem você vai transmitir a sua energia. Você me parece ser uma pessoa muito espiritualizada. Eu entendo que você consegue compreender aquilo que eu estou falando, então eu não vou nem me alongar muito. Mas tem algumas pessoas que infelizmente não entendem, eu tenho até que explicar de maneira mais detalhada. Como você é uma pessoa espiritualizada, eu creio absolutamente que você já está me entendendo o que eu estou querendo dizer com relação à responsabilidade de passar para frente. E eu também concordo com você, a energia
ela não tem polo. A energia em Reiki, a energia pura de Reiki, ela é apolar. Ela adquire a polaridade que o receptor precisa receber. Ela vai onde ela tem que ir, ela faz o trabalho que ela tem que fazer. Se ela precisar acelerar, ela vai acelerar. Se ela precisar desacelerar, ela vai desacelerar. A energia Reiki, ela é totalmente apolar. Mas, ao emitir Reiki, nós podemos também, infelizmente, acabar deixando fluir algumas coisinhas não muito satisfatórias. Isso é muito comum acontecer e a pessoa perceber, chega no final do tratamento, graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas chega no final do tratamento, eu já ouvi alguns reikianos comentarem, e o reikiano está exaurido, está cansado. Reiki não é para cansar o reikiano. Reiki é para renovar o reikiano. Ao final do tratamento, como eu estou sentindo fluir energia, estou sentindo fluir Reiki, eu estou até meio tonta. Peço desculpa para você por estar às vezes engasgando, atropelando, voltando algumas coisas, porque a energia está fluindo realmente de maneira muito forte. Então, voltando. O reikiano se sente exaurido. E não é para isso acontecer. Quando isso acontece, é porque o reikiano não emitiu simplesmente Reiki. Ele também emitiu a própria energia. Pode ser que ele tenha emitido Reiki com a própria energia? Sim. Pode ser que ele tenha emitido apenas e tão somente a própria energia e pensa que está emitindo Reiki. E se o reikiano estiver com uma energia muito baixa, o que ele vai passar para o receptor? Né? Sim, falta de conhecimento da técnica, tiquinho de vaidade, eu diria um montão de vaidade. E também um grande desequilíbrio. O reikiano está muito desequilibrado e vem ao encontro justamente daquilo que eu falei do não iniciar quando a gente percebe que não está pronto. A gente vai sentir que aquela pessoa tem um ego muito inflamado. Aquela pessoa se acha a última bolacha do pacote, mas mal sabe que a última bolacha do pacote geralmente é quebrada, né? E é a pessoa que com certeza vai dar problema, vai dar dor de cabeça, vai ter uma vaidade muito grande, vai se achar e não vai conseguir deixar a energia fluir da maneira que deve ser. Eu falei que eu não ia me alongar no assunto e acabei me alongando, desculpa. Bem, vamos lá, vamos continuar. O mestrado, como tem um volume de energia muito grande envolvido no processo de cura, é importante que o reikiano se atente para uma alimentação saudável e exercícios de desenvolvimento pessoal. Para você isso é mole, porque exercício de desenvolvimento pessoal tenho certeza que você já faz direto. É limpeza energética, é tratamento de energização, é aquilo que você já deve estar acostumada a fazer. Com relação à alimentação, eu falo para você e para que você possa ensinar para os seus alunos também. Há uma questão controversa, que é a questão da alimentação com carne vermelha. Alguns mestres afirmam
que para ser reikiano é proibido comer carne, principalmente carne vermelha. Eu entendo que não é bem assim. Tudo que tem a pessoa, o reikiano, de evoluir, ele vai evoluir de maneira natural. Quando eu comecei a estudar reiki, eu era carnívora ao extremo, muito carnívora. E eu toda sexta-feira tomava o meu chopinho. Toda sexta-feira. Hoje, quando eu como carne vermelha, eu passo mal. Eu ainda tomo o meu chopinho, mais uma tulipa e pronto. Se eu passar disso, com certeza eu vou passar mal, eu terei problema. Então a evolução aconteceu de maneira natural. Hoje o meu corpo rejeita carne vermelha, principalmente carne vermelha. Frango e peixe eu ainda consigo comer. Carne vermelha eu não consigo de jeito nenhum, porque eu como, meu organismo não faz a digestão, eu não consigo ingerir. Da mesma maneira, a bebida alcoólica. O meu organismo não absorve mais e eu acabo passando mal. Então, toda e qualquer modificação vem naturalmente, tá? Com você aconteceu o mesmo que aconteceu comigo. O corpo não digere mais, não sei. E foi natural. Eu fiz exame médico, eu fiz tratamento, mas realmente é coisa do meu organismo. Meu organismo simplesmente rejeita a carne vermelha. Deixa eu voltar aqui mais um pouco. A conexão com o mestre interior torna-se mais consciente, como eu falei, você começa a ver o que serve e o que não serve para você. E amplia muito a conexão com os mestres espirituais em Reiki. Lembre-se sempre que você jamais estará sozinha, seja na aplicação, seja ao dar aula. É só você invocar os seus protetores espirituais, invocar a sua hierarquia reikiana ou a sua egrégora reikiana para lhe ajudar no trabalho de aplicação e no trabalho de aula, que com certeza, sem dúvida nenhuma, não tem como errar, ela estará presente ao seu lado. E ela irá corrigir tudo o que for preciso. Primeiro, ela vai soprar no seu ouvido, através de intuição, aquilo que é para fazer. Se você ficar insegura e fizer o contrário daquilo que ela soprou, ela simplesmente vai corrigir espiritualmente, energeticamente, e tudo vai fluir como tem que ser. Não tenha medo de iniciar. Na apostila tem alguns exemplos de procedimentos de iniciação. São exemplos. No começo, você pode e até deve seguir para que você tenha uma direção, um caminho. Mas não se apegue aos exemplos nem da apostila nem de qualquer outro mestre. Use aquilo que a sua intuição determinar. Se eu disser para você, faz assim, a sua intuição na hora da iniciação disser faz assado, você vai fazer assado. Não decore ritual de iniciação para você aplicar nos seus alunos. Até porque se você estiver, por exemplo, dando aula para uma turma grande presencial, ninguém é igual a ninguém. O que serve para o João não serve para Maria. Então, provavelmente, a iniciação do João será diferente da iniciação da Maria. Se você decorar e fizer tudo em padrão, igual produção de fábrica, tudo certinho, tudo direito, tudo certinho, tudo igualzinho, pode ser que não role muito bem para um e para outro.
Então, em primeiro lugar, siga sempre a sua intuição e não tenha medo, porque o que você não fizer, a espiritualidade reikiana, a egrégora reikiana que acompanha você, fará. Um ponto importantíssimo para todo mestre: respeitar todos os mestres que o antecederam. Isso eu não falo respeitar a mim, não. Respeitar todos os mestres. Você não é obrigado a concordar com o que eu falo, com o que eu ensino, nem é obrigado a concordar com o que outros mestres ensinaram a você. Isso é natural. Porém, jamais um mestre deve falar mal do outro. Isso é um código de ética moral dentro de Reiki. Um mestre não fala mal do outro. Desconfie do mestre que falar mal de outro mestre, ou principalmente, conceito oriental de respeito à ancestralidade, principalmente que fale mal dos seus próprios mestres. Em Reiki não há certo nem há errado. Há maneiras diferentes de ver a mesma coisa, que é a energia Reiki. Então, jamais fale, aquele mestre está errado. Não, aquele mestre tem uma maneira diferente de ver a situação. Eu vejo assim, ele vê assado. Mas nem ele nem eu estamos errados. Apenas estamos trabalhando de maneira diferente. Você resumiu perfeitamente. Conceito oriental de respeito à ancestralidade. É isso mesmo. Como eu já falei, essa iniciação não obriga ninguém a ensinar. A iniciação de mestre forma um iniciador, forma um professor, não forma um Deus, não forma um santo, não forma um milagreiro. Eu tenho certeza que você não tem perigo de você vir a se achar Jesus Cristo reencarnado ou uma milagreira. Mas infelizmente alguns mestres se sentem assim. O mestrado reikiano forma um iniciador em Reiki, não forma um Deus. E detalhe, eu também conheço alguns que são assim, infelizmente. E detalhe, jamais permita que alguém cobre você. Nossa, você é mestre em Reiki e faz isso? Nossa, você é mestre em Reiki e faz aquilo? Nossa, que mestre em Reiki é você que faz isso? Não permita. E também não se cobre, porque você não é Deus. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, né? Então nós não somos perfeitos, nós vamos evoluir. Como o bambu, nós sempre nos direcionamos para o alto em busca de evolução, mas nós não somos perfeitos. Vai ser comum você ouvir essas coisinhas. Nossa, mas você é reikiano, você é mestre em Reiki, faz isso. Nossa, você é mestre, mas que mestre em Reiki é você? Não se deixe abater, tá? Não se cobre a perfeição que você ainda não tem. Porque se você fosse perfeita, você não estaria aqui mais nesse plano. Vai evoluindo ao seu tempo, passo a passo, e os cachorros ladram e a caravana passa. Não se permita ser cobrada, nem se permita cobrar o que você ainda não está pronta para oferecer, ok? Lembre-se sempre que uma das características do Reiki é a simplicidade. Nada é necessário para que atue. E, como eu já falei,
técnica é tão simples que, em primeiro lugar, deve vir a sua intuição. Ela é simples. Não precisa de rituais pomposos de iniciação. Tem iniciações que são lindas de se ver, mas uma iniciação simples funciona do mesmo jeito. O grande segredo do Reiki é que não existe iniciação errada. E um outro segredo: a iniciação é imediata. Você sabe que o nosso tempo não é o tempo da espiritualidade. Quem faz a iniciação são os mestres espirituais, não somos nós. Nós somos apenas o canal que eles ainda precisam para trabalhar. A iniciação em si é imediata. No momento em que o mestre declara a intenção de iniciar o aluno, a iniciação acontece de maneira instantânea. Abre o canal, aluno, mestre, e ela acontece de maneira instantânea. Então, tudo e qualquer coisa que eu faça vai dar o mesmo resultado. O aluno será iniciado. Se eu simplesmente falar, se eu traço, o Honcho Azei Shonen, traço símbolos, ativo a energia e declaro: neste momento estou iniciando a Priscila em Reiki Usui 3B. Pronto, é iniciado. Não precisa de nada. A técnica é absolutamente simples. Lógico que, como humanos, nós fazemos nossos rituais, nós temos os nossos rituais. Eu também gosto de rituais durante a iniciação. Não digo que não faço, não. Faço. Eu costumo fazer a iniciação visualizando o depósito dos símbolos nos chakras do reikiano, tanto à distância quanto a presencial. Eu faço sempre o ritual de visualizar o depósito. Mas eu tenho a consciência, e quero que você tenha consciência, de que tudo é simples. Não precisa de nada rebuscado, não precisa de nada, não precisa de show. Resumindo, não precisa de show para fazer a iniciação. Declarou a intenção, ativou a energia, tá feito. Ok? O curso não representa o final da jornada, isso eu já comentei e não vou repetir. E, enfim, quais são os símbolos do 3B? Eu concordo com você, rituais são focalizadores. Eu me sinto mais segura fazendo o ritual no momento da aplicação, no momento da iniciação. Mas tudo é muito simples, tudo é muito imediato. É realmente o tempo quântico, como você falou, como você comentou. Daikomyo tibetano, também é chamado de Dumo. As versões tradicionais de Reiki Usui não ensinam Dumo. Os reikianos tradicionais, principalmente os japoneses, entendem que o Dumo não faz parte do sistema de Reiki Usui. Porém, contudo, entretanto, se nós podemos acrescentar, se nós podemos somar, por que não? Dumo, ele é um símbolo tibetano, sim. Ele não é um símbolo japonês, ele é um símbolo tibetano. Mas ele é um símbolo muito forte, muito eficaz. E através dele a energia flui de maneira muito mais fácil. Muitos reikianos que usam Dumo, eu inclusive, afirmam sentir a energia fluir por ele de maneira mais forte do que quando usa o Daikomyo tradicional.
Por isso a escola moderna acrescentou o Daikomiô tibetano nos seus ensinos e a gente passa à frente. O que eu sugiro? Na dúvida, teste. Testa o trabalho com o do Mo, testa o trabalho com o Daikomiô tradicional e veja qual dos dois flui melhor. Ou quem sabe usa os dois. Eu tenho situações que eu uso os dois. Tem situações que eu uso um, tem situações que eu uso outro. Eu sigo muito, eu aprendi, não foi da noite para o dia, mas eu aprendi a seguir a minha intuição. O que ela fala para eu fazer é o que eu faço, inclusive com relação à ativação de símbolos. Eu sou muito intuição durante uma aplicação de Reiki. Uma sugestão que alguns mestres dão, eu dou a sugestão de testar, tá? Alguns outros mestres dão sugestão para cura espiritual, usar qual se adaptar melhor. Para a iniciação, usar os dois. Porém, contudo, entretanto, como eu entendo que a intuição deve ser a mestre dos mestres, sugestão minha em particular, eu preciso ensinar o que eu aprendi com outros mestres, mas eu também falo aquilo que é a minha experiência. Minha experiência é: trabalha aquilo que a sua intuição determinar. Se ela determinar traçar um, é um. Se ela determinar traçar os dois, é os dois. Siga o ritual que ela ensinar, que ela ditar para você na hora. Daikomiô tibetano, como eu adiantei no outro slide, são duas formas de traçar. Você pode escolher uma dessas duas formas. Não tem uma forma preferida, uma forma especial. É o que melhor se adaptar a você. Eu gosto mais de trabalhar com o caracol, mas o Y faz o mesmo efeito que o caracol. É a mesma coisa. Serpente de fogo ou Haku também é um símbolo tibetano. Também alguns mestres dizem que não faz parte do sistema tradicional de Usui, mas foi acrescentado pela escola moderna exatamente pelo trabalho que faz, assim como o Daikomiô tibetano. Serpente de fogo ou Haku significa restabelecendo o canal de energia cósmica e representa a nossa Kundalini, enrolada na base da espinha. Por isso, uma das formas de traçá-lo é essa cobrinha com uma cabeça. O rabo da cobrinha é o nosso chakra base. A Kundalini vai desenrolando à medida que sobe até que chega ao nosso coronário. Essa é a explicação do símbolo Haku ou serpente de fogo. Assim como tem o símbolo que é um raio, que representa a força do fogo curador, do fogo destruidor. Destruidor não no sentido de finalizador, mas destruidor no sentido de transformar. Ele destrói o que não presta para vir o que presta no lugar. É nesse sentido o trabalho de Haku. É esse o significado do raio representando o Haku. Da mesma forma que Daikomiô tibetano não tem um símbolo melhor. As duas formas funcionam do mesmo jeito. Experiência minha. Em algumas situações eu uso o raio, principalmente quando eu quero uma força de limpeza muito grande.
quando eu quero literalmente meter um raio destruidor, eu uso o símbolo do raio. Em algumas outras situações eu uso o símbolo da cobra sem preocupação nenhuma. Os dois funcionam do mesmo jeito. Escolha aquele que funcionar melhor para você, tá? Quais são os benefícios do Haku? Que Daikomyo a gente já aprendeu. Embora seja o Daikomyo tibetano, ele tem basicamente as mesmas funções do Daikomyo tradicional que a gente já aprendeu em 3A. Serpente de fogo ou Haku. Então, quais são os benefícios dele? Rompe conexões de energias inferiores. O raio cai e destrói tudo. Desbloqueia e equilibra o chakra coronário. A energia desenrola lá do chakra base, vai subindo e expande no coronário. Limpa o canal da Kundalini. Com isso, à medida que vai subindo, limpando o canal da Kundalini, vai revitalizando, vai equilibrando, vai limpando os chakras. Promove o trabalho com o Haku. Promove um efeito varredura nos canais energéticos. É como se eu pegasse uma vassoura e literalmente varresse todos os corpos energéticos. À medida que vai desenrolando, ou à medida que o raio cai, o símbolo promove o reequilíbrio dos chakras e varre os corpos energéticos de tudo o que há de desequilíbrio. Abre os sistemas de chakras, além de limpar, abre todo o centro de energia. E com isso facilita o trabalho da iniciação. Por isso recomenda-se o uso de Haku na iniciação, por isso a escola moderna acrescentou Haku no seu estudo. Porque quando traçamos Haku na iniciação, aumenta a aumenta a facilidade do reikiano iniciando, deixar a energia fluir. É como se tivesse com os chakras tampados, Haku vem e destampa tudo para a energia correr de maneira mais fácil. Não sei se você já aprendeu, mas na iniciação a energia Reiki entra pelo chakra coronário. Então o Haku destampa o nosso coronário para que a energia entre e a partir daí vai destampando tudo que está bloqueado para que a energia flua de maneira mais fácil. Um detalhe com o Daikomyo, tanto o tibetano quanto o tradicional, que eu não falei para você. E é importante que você saiba porque você vai iniciar. Todos os outros símbolos a gente sintoniza nos chakras, principalmente nos 4 primeiros. Daikomyo a gente sintoniza na palma das mãos. Se quiser depositar nos chakras tradicionais, tudo bem, mas o local correto que ele tem que ser depositado é nas mãos. Nas mãos nós temos o chakra da cura, que são os chakras da cura, um chakra em cada mão, que são ligados direto ao coronário, também chakra de cura. Por isso, Daikomyo é depositado nas mãos, ou seja, no chakra das mãos. Se você quiser depositar todos os símbolos no chakra das mãos, não há impedimento. Como não há impedimento de depositar
Daikomyo nos chakras. Porém, fique bem claro que Daikomyo tem que ser depositado nas mãos, ok? E uma outra dica também, bem prática, que eu creio até que não esteja na apostila. Dependendo do que você sentir, como você segue muito a sua intuição, para você vai ser bem fácil trabalhar. Dependendo do que você sentir na iniciação, não deposite os símbolos em todos os chakras. Coloque apenas nos 4 primeiros, que é o mais seguro para o receptor. Se o receptor tiver algum tipo de desequilíbrio e você depositar nos 7 chakras, você dará uma descarga energética muito forte nele e ele poderá não suportar. Se a sua intuição disser deposita nos 7 chakras, manda vir. Se ela disser deposita só nos 4, coloca só nos 4, porque é sinal que se colocar no 7, o receptor não vai suportar a descarga, o choque energético que ele sofrerá, ok? Terá uma catarse muito, muito, muito forte. Haku, voltando ao Haku. Haku, ele é ótimo para fazer limpeza de ambiente. Não sei se você aprendeu a fazer limpeza de ambiente com Reiki. Se não aprendeu, eu repito, eu ensino. Se aprendeu, eu repito para dar uma relembrada. Traça Chokurei. Então, vamos lá. Ativa um Chokurei, traça e mantra 3 vezes o nome em cada canto do ambiente. Com isso, você limpa e você protege o ambiente. É como se você estivesse colocando um escudo energético no ambiente. Eu gosto de fazer muito isso antes de uma iniciação. E Haku vem em complemento a essa prática. O que eu faço? Experiência minha. Traço o Chokurei, ativo o Chokurei, porque não é só traçar, traço e mantro. O Chokurei nos 4 cantos do ambiente e traço um raio, para isso eu sempre uso raio, e traço um raio de Haku bem no meio. É como se eu estivesse limpando de maneira mais sutil com o Chokurei, porque ele é um trabalho mais sutil, e com o Haku estivesse mandando um raio para destruir tudo de uma vez. O que o Chokurei, com a sua sutileza, deixou escapar, Haku vem e acaba de vez. Tá? Eu estou limpando e eu estou selando o ambiente. Claro que isso não é permanente, né? Tem um tempo, esse escudo energético tem um tempo que funciona. Quando você quiser manter um ambiente sempre protegido, o ideal é sempre estar renovando este ritual. Eu faço pelo menos durante as minhas iniciações. Quando eu vou iniciar, eu faço o trabalho de limpeza e escudo energético com o símbolo Jusui. Dúvidas até aqui? Qualquer dúvida que você tenha é só perguntar, tá? Lahananai. Lahananai, ele não é um símbolo reikiano. Ele é um símbolo tibetano totalmente independente de Reiki. Ele não tem iniciação. Não precisa ser iniciado. Não se inicia em Lahananai. Se ele não é um símbolo reikiano
e não precisa ser sintonizado, então por que a gente ensina em Reiki Usui? Porque estima-se que Mikao Usui usou Lahananai em sua meditação do Monte Kurama e que ele proporcionou a iluminação que levou à canalização do Reiki Usui. Então, o sistema de Reiki moderno, tradicional não, mas o sistema de Reiki moderno incluiu Lahananai no ensino, para ser usado em conjunto com a meditação Gassho. Ele é ótimo para usar com a meditação Gassho, com a meditação dos 5 princípios de Reiki. Lahananai, ele permite que a gente entre nos nossos registros ancestrais, permite que a gente acesse os nossos sentimentos mais escondidinhos, nosso lado escuro, permite aflorar os nossos pensamentos, aflorar visões, aflorar ideias. Ele ilumina, ele limpa, né, o que está ali escondidinho e faz com que a gente consiga ter uma abertura, ter uma iluminação para que a gente encontre toda e qualquer sabedoria que está escondido em nosso inconsciente. Com isso, ele expande a nossa visão, ele expande o nosso pensamento, ele expande a nossa capacidade de aprendizado. Ele aumenta a nossa capacidade de resgatar lá do fundinho do inconsciente todo o conhecimento que está escondido. Aí a gente aprende um certo conceito e tem aquela sensação, nossa, parece que eu já vi isso. Realmente você já viu isso lá no passado e ficou escondido no seu inconsciente. E Lahananai vai e puxa. Ou então outra situação que é comum depois que se começa a trabalhar com Lahananai. A gente começa a ter, como eu vou explicar, a gente começa a ter iluminações. Os conceitos, o conhecimento surge do nada. Simplesmente a nossa intuição vem e diz, olha, é assim, assim, assado. O conhecimento parece que brota do nosso interior. Assim como aconteceu com o mestre Usui, que o conhecimento brotou nele. Ele teve uma expansão de consciência e ele visualizou o sistema de Reiki Usui. Isso também passa a acontecer com a prática de Lahananai. Não vou dizer para você que você vai canalizar um novo sistema de Reiki depois que começar a praticar Lahananai. Não é exatamente isso, mas pode acontecer. E se acontecer, você, por favor, me avisa e me inicia, tá? Porque eu vou querer aprender. Não necessariamente vai aprender um novo sistema, mas até mesmo isso pode acontecer, porque é como se Lahananai puxasse toda a sabedoria que nós temos escondidinho no nosso inconsciente. Sintonizações. Eu não vou me alongar. Em como fazer a sintonização. Primeiro, porque os rituais de exemplo estão detalhados na apostila. Segundo, como eu já falei, siga em primeiro lugar a sua intuição. Eu não sou a dona da verdade.
Então não é o que eu ensino que você tem que seguir ao pé da letra. Siga a sua intuição para fazer os rituais de sintonização. Mas eu vou dar para você algumas dicas importantes. O que você pode modificar, eu já falei, acho que a maior parte eu já até adiantei tudo. O que manda é a intenção do mestre em iniciar e do aluno ser iniciado. No que dá a conjunção acontece a iniciação, isso eu já expliquei também. Toda sintonização vai funcionar, também já antecipei. Quem faz a iniciação é a hierarquia reikiana, também antecipei. A iniciação pode ser feita presencial ou à distância, funciona as duas do mesmo jeito. Há quem tenha um certo receio com iniciação à distância, principalmente porque existe uma associação no Brasil que se diz representante de Reiki e afirma que iniciação à distância não funciona. Eu afirmo que funciona, sem medo nenhum de estar errada. Essa associação não é representante de Reiki no Brasil, porque isso não existe. Inclusive, ela já foi processada judicialmente por isso. Eu tenho plena convicção de que funciona por experiência própria. Eu já fui iniciada tanto à distância quanto presencial. E, inclusive, a energia que eu senti fluir à distância foi muito, muito, muito mais intensa do que a iniciação presencial. E também, quando eu inicio presencialmente, quando eu inicio à distância, eu também sinto fluir mais forte a energia à distância. Talvez porque à distância nós não temos controle. Nós não direcionamos nada. Nós interferimos o mínimo possível. E quanto menos nós interferimos, quanto menos nós colocamos nossa colher humana, quanto menos a gente dita rituais, mais fácil é para os mestres trabalharem. Eu acredito que seja isso, também não tenho certeza se é ou não, mas eu acho que faz sentido. Quanto menos a gente interfere, mais livre eles estão para trabalhar. E com isso, sempre sentir a energia à distância fluir de maneira mais forte. O que eu sugiro quando alguém me questiona? Eu sugiro, e talvez seja uma ideia para você, porque você vai ser questionada também. Eu sugiro, experimente. Experimenta se funciona ou não. Se não funcionar, esquece e vai lá e faz uma iniciação presencial. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que qualquer um que experimentar terá a certeza plena e absoluta de que funciona. Se não tiver essa certeza na hora, porque não sentiu nada, terá a certeza à medida que os resultados da prática começarem a aparecer. Experimenta. Se sentiu a energia fluir durante a iniciação, pronto, já não tem dúvida. Se não sentiu, testa, começa a praticar e verá que o resultado trará a resposta. Se vê que não acontece nada, se está inseguro, se acha que não tem jeito mesmo, aí vai lá e faz a presencial. Mas eu duvido que qualquer um que seja iniciado à distância não veja pelo menos resultado. Porque se formou reikiano, não tem como não dar resultado, não tem como não funcionar. Qualquer um que experimentar, que testar, verá que funciona assim, não tem dúvida.
Confie na sua intuição, isso eu já adiantei também. Você pode sintonizar todos os chakras, também falei, mas cuidado se a pessoa não estiver bem, se você sentir apenas nos 4 primeiros. Caso você queira sintonizar, isso eu não adiantei. Caso você queira sintonizar também os chakras dos pés, porque nós também temos chakras nos pés, que são chakras ligados ao chakra base, como as mãos são ligadas ao chakra cardíaco, os chakras dos pés, chakra de aterramento, são ligados no chakra base. E caso você sinta a sua intuição, sinta o chamado para iniciar nos pés, curve-se, abaixe ou ajoelhe e desenha os símbolos ao mesmo tempo nos 2 pés. É o único chakra, é o único depósito que tem um detalhe especial. O restante você vai depositar da maneira como você se sentir melhor. Visualiza que está entrando no chakra, traça na frente do chakra, traça mentalmente, apenas medite que está entrando, do jeito que você quiser. Mas os chakras dos pés, quando tiver o chamado, os outros também pode ser em pé, pode ser sentado, pode estar deitada, pode ser do jeito que for, tá? Mas os chakras dos pés a gente sintoniza apenas presencialmente, porque a gente tem que se curvar, abaixar perante o iniciado e traçar com as 2 mãos nos 2 pés ao mesmo tempo, tá? Para traçar, como eu falei, você pode fazer do jeito que você quiser. Um complemento que eu não disse é que você pode tanto traçar nos chakras, que é a maneira como eu prefiro, como você pode mentalizar que os símbolos estão entrando no corpo energético e dali do corpo energético sendo absorvido pelos chakras. Isso não faz diferença, as 2 formas funcionam da mesma maneira. Ou pode usar aquela que a sua intuição determinar e não é nenhuma das 2 formas, tá? Detalhes. Use o símbolo Haku não só para intensificar a limpeza do ambiente, mas também ao final de toda a sintonização. Acabou? Traça o Haku. Mete um raio na conexão energética que formou entre você e o iniciando, que é para romper totalmente a ligação energética. Se não quiser usar o Haku, usa qualquer outra maneira de desligamento energético que você já faz durante as suas práticas. Mas o Haku é perfeito. Isso serve não só para sintonização, quanto também para a prática. Traçar o Haku, você está metendo um raio e rompendo a ligação energética. Se esquecer um passo ou uma ação não vai importar, isso também já antecipei. Quando terminar a sintonização, assim como quando termina qualquer aplicação, você deve estar exultante, jamais deve estar cansado. Acontece em uma iniciação à distância dormir? Sim, acontece. Principalmente se estiver deitado, tá? Isso eu vou antecipar, eu acho que tem no slide mais pra frente, mas eu já vou explicar pra gente seguir a ideia, seguir o pensamento. Não somos nós que iniciamos, isso é fato, né? Isso já é concreto. Quando os mestres espirituais percebem
que o iniciando, está muito agitado, está muito desequilibrado e vai dificultar a iniciação, principalmente quando é trabalho à distância, que a gente não interfere em nada, os mestres desligam o iniciando, levam o iniciando para o plano espiritual e fazem a iniciação ali. Por isso, alguns dormem. Dormiu, não tem com que se preocupar. A iniciação vai acontecer da mesma maneira. Do mesmo modo, se o reikiano estiver muito agitado ou estiver com qualquer problema energético que dificulta o contato dos mestres espirituais, os mestres espirituais irão desligá-lo para que possa trabalhar de maneira plena. Então, tanto um quanto o outro, se dormir durante a iniciação, não tem problema. A partir do momento que manifestou a vontade de iniciar, a iniciação ocorrerá. Alguns mestres, eu também em algumas situações, sugerem, recomendam que o iniciando faça, em algumas situações não, em todas as situações eu faço isso, faça um decreto de aceitação. Algo como: eu aceito a iniciação enviada para mim pelos mestres em Usui, através da mestre Giovanni. Algo assim, com as próprias palavras do receptor. Pode ser mentalmente, como pode ser verbalmente. Nem todos os mestres pedem isso, alguns sim, eu inclusive. E aí gera uma dúvida: eu dormi e não fiz o decreto, então eu não fui iniciado? Foi sim, porque no momento em que o receptor agenda com o emissor a iniciação, já demonstrou a concordância. A iniciação vai acontecer na hora e no momento, no dia que foi agendado. Não tem erro, tá? Então, esse decreto não é obrigatório. É um decreto de concordância. Mas não é obrigado, não. Se quiser, faz. Se não quiser, a simples manifestação da vontade já é suficiente, tá? Dica: se você perceber bloqueio, principalmente na iniciação presencial, tá? Na iniciação presencial, às vezes a gente sente alguns bloqueios, sim. Percebe que a energia não está fluindo muito legal? Coloca a ponta dos dedos da pessoa contra a palma da sua mão, tá? Ou então sopra da palma da sua mão para o coração, lembrando que o chakra da palma da mão tem a ligação, o contato direto com o chakra coronário, que é o chakra da cura. Então, ao fazer isso, nós estamos fazendo a iniciação diretamente no chakra coronário. É como se a gente colocasse uma ponte. Quando está difícil de atravessar o rio, a gente traça a ponte e passa por cima dele. Isso é o que esses gestos fazem. Eles traçam a ponte e passam por cima do bloqueio que não está deixando a energia fluir de maneira legal, tá? Como a sintonização, é pura intenção, você intenciona sintonizar, a pessoa intenciona ser sintonizado e tudo acontece de maneira instantânea, você pode inclusive apenas e tão somente mentalizar a intenção e a iniciação vai acontecer.
Não precisa necessariamente traçar símbolo, não precisa necessariamente visualizar os símbolos. Isso eu acho que eu já até adiantei. Mentalizou a intenção, a iniciação vai correr de maneira imediata. Sintonização não usa a sua própria energia de maneira nenhuma, como acontece com a aplicação. Pode ficar tranquilo que não terá desgaste. E sempre lembre-se de orientar o seu aluno a fazer a autoaplicação durante 21 dias. Não sei se você aprendeu o que é o significado dos 21 dias. Se não aprendeu, eu ensino. Se aprendeu, eu repito. Após a iniciação, automaticamente acontece 3 dias de reequilíbrio por chakra principal. 7 chakras principais, 21 dias. Esse reequilíbrio pode provocar catarse física e emocional, principalmente se o reikiano tiver algum desequilíbrio muito entranhado. A autoaplicação por 21 dias é apenas e tão somente para minorar ou evitar os efeitos dessa catarse energética. Não são os 21 dias de autoaplicação que influenciam na iniciação. Não é porque eu pulei um dia que a iniciação não vai funcionar. Ou não é porque eu pulei um dia que o reequilíbrio energético não acontecerá. Acontecerá sim. Tá? Tudo vai funcionar direitinho. Porém, poderei experimentar uma catarse muito forte se eu não fizer a autoaplicação por 21 dias. Daí a importância de orientar na aplicação, mas é apenas e tão somente para evitar catarse muito forte. Quando você aprendeu nível 2, você aprendeu a programar envio de iniciação para o futuro, envio de cura para o futuro e para o passado? Ensinaram isso para você? Ótimo, então eu não preciso ensinar. Você pode, inclusive, com a mesma técnica do envio para o futuro e para o passado, programar a própria iniciação. Digamos que eu agende com a Priscila amanhã, às 22 horas, e acontece um problema na minha família, 22 horas eu não estarei disponível. Simples, com a mesma técnica do envio para o futuro, eu programo a iniciação para o futuro. Traço símbolos, faço a abertura do canal e decreto com a própria palavra, tá? Isso é só um exemplo. Declaro que neste momento estou programando a iniciação da Priscila em Reiki Usui para que ocorra amanhã, dia 26 de novembro de 2017, às 22 horas. Também serve para mandar iniciação no passado. Eu agendei com a Priscila ontem, mas eu passei mal e eu não consegui iniciar. Tudo bem que a iniciação acontece, não somos nós que iniciamos, a iniciação acontece através dos mestres. Teve a intenção e a iniciação ocorre, mas por segurança eu posso fazer a iniciação retroativa. Hoje eu estou melhor, eu programo, declaro que iniciei a Priscila em Usui 3B
ontem, dia 24 de novembro, às 22 horas. Esse decreto, essa declaração é mesmo com as suas palavras, tá? O que tem que ficar registrado, o que tem que ficar claro é qual que era a intenção. Quem vai ser iniciado, o sistema e quando. Você pode até mesmo fazer uma iniciação genérica, geral, como eu vou fazer no final da aula, ao iniciar você, e você pode promover a iniciação futuramente através de videoaulas. Tá? Vou ensinar, você vai aprender na prática como é que funciona. Iniciação de cura, terminando a aula. Ela não é uma iniciação formadora de reikiano, tá? Ela é uma prática de cura, mas que usa a energia da iniciação para curar. Quando iniciamos, a energia que flui é muito, muito forte, é muito intensa. E em alguns casos, seja quando se trata de doenças terminais, seja quando se trata de vícios entranhados na pessoa, ou quando já está trabalhando há muito tempo e a cura não acontece, seja lá a dificuldade que for, o uso da energia fortíssima que flui na iniciação pode ser usado para cura. A iniciação de cura, por não ser uma iniciação formadora, pode ser usada em qualquer pessoa. Não precisa nem ser reikiano, tá? Você vai fazer a cura apenas usando a energia da iniciação. Como faz, qual que é o ritual, também está descrito detalhadamente na apostila e eu não vou me alongar para a aula não ficar muito extensa, muito cansativa. O que importa saber é que é uma cura power, tá? É uma força muito grande curando. Por isso não deve ser usado também de maneira indiscriminada, tá? Não coloca iniciação de cura em todo mundo, não, porque por ser muito forte pode, se a pessoa tiver uma sensibilidade muito grande, ela pode sentir uma catarse muito exagerada. Use iniciação de cura apenas quando for extremamente necessário, ok? Dúvidas? Há algo que eu não tenha comentado que você queira que eu fale, que eu esclareça? Pergunta: você está pronta para ser iniciada? Posso iniciar você nesse momento? Ou você prefere agendar para outro dia? Ok. Está, então eu vou iniciar você. Pode, se você estiver próximo a uma cama, uma maca, um sofá, pode deitar, pode sentar. Apenas sugiro que não fique em pé, porque pode ter um relaxamento profundo e sentir tontura, tá? Eu vou colocar um vídeo, uma música de iniciação, e quando terminar, você estará iniciada. Peço que feche os olhos. Com as suas palavras, faça o decreto de aceitação da iniciação e simplesmente relaxe, ok? Se entregue ao momento. Quando terminar a música, você estará iniciada.
mas não terá terminado a aula. Eu volto para perguntar como você está, eu volto para a gente encerrar e se despedir, certo? Com a iniciação em tempo real, é até interessante porque o aluno não vê, mas pelo menos ouve a maneira como eu faço a iniciação à distância. É um ensino prático mesmo para ele, ver como é simples, tá? Então, iniciando a sua iniciação, Hon Chazei Shonen, Hon Chazei Shonen, Hon Chazei Shonen, Hon Chazei Shonen. Peço a presença dos mestres espirituais em Reiki. Peço a presença e colaboração dos meus protetores espirituais. Peço ao protetor espiritual da Priscila que me autorize fazer a iniciação nela em Usui 3B neste momento, e declaro que neste momento está sendo feita a iniciação da Priscila em Usui 3B. Assim é, assim se faz, assim está feito. Também aproveito para programar a iniciação em Usui 3B para alcançar todos os que assistirem este vídeo e estiverem receptivos, estiverem preparados para a iniciação. Peço autorização dos protetores, de quem estiver assistindo. Peço licença e declaro iniciado em Usui 3B. Inicio em Usui 3B todos os que assistirem esse vídeo, seja em que tempo for. Ao assistir a iniciação, estará iniciado. Assim é, assim se faz e assim está feito.
Priscila. Tudo bem? Mas está bem, tá zonza, mas está bem. É, essa tontura é efeito da iniciação. Eu estou aberta para que você tire dúvidas comigo, qualquer tempo que você precisar. Não é porque foi iniciada hoje, não é porque o curso terminará daqui a algum tempo que você não terá mais contato comigo. Você tem meus meios de contato. Fique à vontade para tirar dúvidas sempre que precisar. As dúvidas surgirão na prática. As dúvidas surgirão no momento em que você começar a ensinar. E fique à vontade para esclarecer qualquer coisa que você precise. Até eu estou meio zonza. Vou encerrar a aula para que tanto você quanto eu possamos aproveitar essa energia que ainda está fluindo. Agradeço a sua presença, agradeço a sua participação, agradeço a sua confiança. Se me permite fazer apenas uma sugestão, como eu falei, continue estudando. Não é porque eu sou mestre que eu estou sugerindo esses sistemas não, tá? Você pode fazer tranquilamente com outros mestres, tem vários mestres que dão esses outros sistemas. Mas se você me permite sugerir pelo menos mais 2 sistemas para você estudar, estude Karuna-ki e estude Imara. Há quem diga que quando o Uzui passou a técnica, ensinou a técnica, formou reikianos,
ele não ensinou todos os símbolos de Uzui, todos os símbolos que recebeu em sua iluminação. E que Karuna Ki é o complemento de Uzui. Karuna Ki trabalha com os símbolos que Uzui não ensinou. Então, Karuna Ki é considerado por alguns como um quarto nível de Uzui. O nível 3, embora sejam 2, 3A e 3B, é um nível 3. Karuna Ki seria o quarto. E Imara seria a pós-graduação de Uzui Karuna Ki. É um tríduo de aprendizado. Começa com Uzui, Karuna Ki e Imara. Imara é um Reiki Power. Eu sugiro que faça essa sequência, como disse, não porque eu sou mestre, mas por experiência minha. É muito bom, complementa muito o nosso conhecimento e a nossa intensidade de aplicação e de ensino. Então, se você tiver oportunidade, procure o mestre. Novamente, repito, não precisa ser eu. Na Abrat tem esses cursos? Tem. No meu espaço holístico tem esses cursos? Tem sim. Mas também tem vários outros sistemas que eu não estou indicando. Então, realmente não é propaganda. É sugestão de quem experimentou e viu que fez muito bem. Procure, se for o caso, outro mestre, procure a mim, mas enfim, procure alguém e estude também, pelo menos, Karuna Ki e Imara, certo? Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pela sua confiança. Me despeço para que possa aproveitar a energia. Fique em paz, fique com o poder criador. Muito obrigado. Namastê.